Eu quero te indicar um filme perfeito para quem gosta de um thriller psicológico, para quem gosta de psiquiatria, para quem gosta de investigação. Nuremberg é um filme baseado no livro O Nazista e o Psiquiatra. Essa obra é inspirada em fatos reais e se passa em 1945 na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Ela vai cobrir um dos episódios mais emblemáticos do pós-guerra, que é ali a situação de 22, se não me engano, soldados militares de alto escalão nazistas serem colocados no banco de réus para serem julgados pelos seus crimes contra a humanidade. Quem vai julgar esses nazistas são os aliados. E os aliados contratam Douglas Kelly. Ele é um capitão e é um psiquiatra e ele é contratado para avaliar o estado mental desses homens que cometeram atrocidades. E o Douglas, ele é o nosso personagem principal. A gente acompanha essa saga dele respondendo aos questionamentos iniciais, né? Que eram os questionamentos dos aliados também. Como que seres humanos, como que homens aparentemente comuns podem ser capazes de cometer atrocidades tão bárbaras como foram os crimes dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial? E existe esse questionamento desde o início. É uma grande interrogação pro Douglas Kelly, mas é uma certeza para muitas pessoas de que pessoas que cometem atrocidades são pessoas provavelmente com transtornos mentais, né? Homens normais, como que eles vão cometer barbáries? Como eles vão matar outras pessoas cruelmente? Destruir famílias, né? Torturar crianças? Somente um monstro ou uma pessoa com um transtorno mental seria capaz disso. Esse é o senso comum quando o psiquiatra chega para avaliar os militares nazistas. E essa é a grande provocação do filme do início ao fim. A partir desse questionamento, será que a maldade é um transtorno mental? O filme vai escancarar várias questões em relação à moral, à ideologia, a valores de vida. E a gente vai acompanhando esse relacionamento entre o Douglas Kelly e os nazistas. E muita coisa acontece a partir daí. E agora eu vou para uma parte do vídeo com spoiler. Se você ainda não assistiu o filme, fecha esse vídeo, vai assistir o filme e depois volta aqui e veja se as minhas observações batem com a sua análise também. E, claro, deixa aqui o seu comentário para eu saber o que você achou e a gente debater esse assunto, porque ele é muito interessante. Então, como eu comentei, existe esse questionamento, né, colocado para o psiquiatra de qual é a origem, qual que é a natureza do mal. E existe essa ideia de dualidade entre o bem e o mal, os vilões e os mocinhos. O Kelly é confrontado com essa dualidade. E tem uma cena muito emblemática ali no filme, que é quando, se eu não me engano, é o Hermann, né, o braço direito lá do Hitler, se eu não me engano é ele que faz essa provocação pro nosso psiquiatra, comentando de que se foi uma atrocidade, né, o que os nazistas fizeram, e sim, foi uma atrocidade o que eles fizeram, qual é a diferença disso para a atrocidade que foi as bombas atômicas que os Estados Unidos soltou sobre Hiroshima e Nagasaki? Isso também não foi uma atrocidade, isso não foi uma maldade. E aí, com essa provocação, o Douglas fica perturbado, né? E a gente também, espectador, porque realmente a gente vê que não é branco no preto, não existe o bem e o mal. E pessoas boas e o lado bom parece que são capazes de cometer atrocidades. Não são monstros que estão cometendo esses crimes. São pessoas, são soldados, é um governo, são militares a mando de um governo. Então, a gente começa a se questionar sobre essa dualidade entre o bem e o mal. E ver que, aparentemente, parece que o mal não é uma coisa restrita a apenas a um grupo. Parece que todo mundo é capaz de cometer o mal. E Douglas logo se depara com a verdade que os crimes bárbaros cometidos na Segunda Guerra não foram cometidos por pessoas com transtornos mentais. Eles foram cometidos por homens com família, com valores, com a sua moral, entende? Homens que muitas vezes não tinham, muitas vezes, eu acredito, na vida real, assim, não compartilhavam das mesmas crenças de que o povo judeu era inferior, os homossexuais eram inferiores, enfim. Talvez nem compartilhassem dessas crenças. Eram homens normais, mas que ainda assim cometeram esses crimes. E o Douglas, ele, vendo as fragilidades desses nazistas, vendo seus valores, vendo suas histórias, seus traumas, ele começa a criar uma empatia, né, por eles. E eu não acho que é aqui que há um erro da parte do Douglas, tá? E, claro, isso pode ser discutível e muitas pessoas da minha área também podem discordar e tá tudo bem, tá?
Mas eu não acho que é aqui que há um erro, porque o Douglas tentou iniciar essa relação médico-paciente com os seus pacientes, porque os nazistas eram seus pacientes ali, com a maior abertura possível. Ele começa essa relação sem pré-julgamentos, com uma abertura ao conhecimento desses pacientes, ele começa essa relação com acolhimento, com empatia, de forma genuína, tentando conhecer esses pacientes, entender as suas histórias, o que levou eles a fazer o que fizeram. E ele cria até uma simpatia por esses pacientes, criando uma amizade. E é aí que começam os erros do Douglas, porque daí ele ultrapassa, né, a relação médico-paciente e comete crimes a favor do seu amigo Hermann, né, porque ele se torna amigo realmente ali do paciente nazista dele. Então, o Douglas olha muito tempo pro abismo e o abismo olha de volta para ele. Ele quebra essa relação médico-paciente, se envolve emocionalmente com o paciente, com a família do paciente, e ele começa a transportar cartas entre o paciente e a família. E é aí que o Douglas se perde, né? Ele deixa de ser um psiquiatra, se torna um amigo e se envolve emocionalmente de forma mais intensa com esses casos. E tem duas coisas que me marcaram de uma forma muito forte no final do filme. Uma dessas coisas é que aparece no final que o Douglas, depois dessa experiência ali com o julgamento e, enfim, atendendo os nazistas, ele escreve um livro e ele começa a querer avisar o mundo, alertar o mundo que homens que cometem atrocidades não são monstros e não são pessoas com transtornos mentais. Eles são homens comuns. São homens comuns seguindo ordens ou, né, se encaixando dentro do sistema por suas aspirações pessoais, ambições pessoais. São homens, muitas vezes, carentes de uma ideologia. E esses homens que cometem essas atrocidades. Mas ele é rechaçado pela opinião pública. Simplesmente ele começa a ir ali para programas de entrevista e ia ser uma piada, porque as pessoas não querem acreditar que todos somos capazes de cometer o mal. E aqui nessa parte eu vou resgatar o conceito da banalidade do mal, desenvolvido por Hannah Arendt, que avaliou que os nazistas não são demônios, né, capazes de atrocidades. Não, eles são pessoas comuns, pessoas medíocres, sem senso crítico, pessoas prontas para seguir ordens, sem questionamentos, pessoas insensíveis, né, ao outro, mas cuidando de si, prontas para cometer crimes, para conseguir manter a sua rodinha de hamster dentro da gaiola da sociedade. Então, a Hannah cunhou esse termo banalidade do mal, por essa questão de pessoas perderem seu senso crítico, né, abrirem mão do seu senso crítico e serem capazes de obedecer ordens cometendo crimes para se manter funcionando, operando dentro do sistema. Muitos e muitos desses nazistas militares, ou mesmo de pessoas dentro da Alemanha, na época, alemães que compactuaram com o regime, mesmo que não tenham diretamente cometido crimes, não eram pessoas com ódio intenso, não eram pessoas que compactuavam dessa ideologia nazista, eram pessoas insensíveis ao sofrimento do outro e preocupadas consigo mesmas. E aqui fica, sei lá, o maior ensinamento do filme, o maior ensinamento do conceito da Hannah Arendt, é que todos somos capazes de banalizar o mal. Ah, não, eu sou uma pessoa boa e com valores, fui bem criado pela minha família. Não, desculpa. Todos somos capazes de banalizar o mal. A gente banaliza o mal quando a gente naturaliza a perversidade e incorpora o discurso de ódio à nossa rotina. A gente banaliza o mal quando a gente abre mão de pensar por nós mesmos e a gente se esconde atrás de regras e de ordens para justificar os atos que a gente comete. Para justificar os atos que a gente comete sem nos responsabilizarmos pelas consequências desses atos. Afinal, foram ordens. E entender que o sistema nos dessensibiliza para todos sermos capazes de fazermos o mal, para mantermos a nossa posição dentro dessas engrenagens, não tira a nossa responsabilidade social sobre o que a gente faz. Não exercer uma reflexão moral sobre as consequências das nossas escolhas também é uma escolha. E eu vou dizer mais uma coisa. Eu sou responsável pelo mal que eu faço e também por quando eu me omito diante do mal que os outros fazem em volta de mim. Aí já é uma crença minha. Mas para não finalizar as observações sobre esse filme de uma forma tão pessimista, o filme nos dá um gole de esperança no final, quando a gente presencia um ato de extrema compaixão de um soldado judeu, né, dos aliados, que se sensibiliza com a dor e escolhe ajudar o oficial nazista que se gaba por odiar judeus. Presenciar aquele ato de compaixão
apesar de todas as circunstâncias, apesar de toda a história, aquilo dá esperança pra gente no final. Não estamos errados em resistir à desumanização que o sistema da nossa sociedade opera. Somos capazes de compaixão, somos capazes de reflexão e somos capazes de fazer o bem, não porque o outro mereça que a gente faça o bem por ele, mas porque nós somos livres para fazer escolhas alinhadas com os nossos valores. E como disse Viktor Frankl, psiquiatra austríaco sobrevivente do Holocausto, você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a própria atitude pessoal diante das circunstâncias que vão definir o seu próprio caminho. E finalizando também com Hannah Arendt, o mal só se torna possível não somente por causa daqueles que o querem de forma consciente, mas também por aqueles que o banalizam. Enfim, gente, essas foram as minhas observações do filme. Gostei bastante, indico muito e espero que vocês gostem também e depois venham compartilhar o que vocês acharam do filme.